Mais uma vez, bom dia, irmãos. Estamos no livro de 1 Reis, capítulo de número 11. Está rendendo, esse capítulo de número 11 está rendendo bastante. Vai render mais águas ainda debaixo dessa ponte. Vai render. Eu acredito que eu não vou conseguir terminar essa aula. Ainda eu acredito que vai ficar para a semana que vem. Mas glória a Deus por isso, né? Que Deus possa nos ajudar e que a gente possa fazer um bom trabalho para a honra e glória dele. Amém? Então estamos estudando o livro de 1 Reis. Estamos no capítulo de número 11. E o capítulo de número 11 fala da decadência de Salomão, né? Vai nos mostrar a decadência. Salomão, um grande sábio, um grande filósofo, escritor. Salomão era um coach da sua época, né? Um grande sábio, um homem com grande sabedoria, e sabedoria dada por Deus. Mas Salomão acabou se desviando dos caminhos do Senhor, e quando nós nos afastamos de Deus, a probabilidade de nós ir afundando é muito grande, né? Quando nós pegamos confiança em nós mesmos e acabamos negligenciando, achando que nós somos, sabe, quando você acha que você é infalível, que você, pode vir o que vier, que você consegue lidar com a situação, né? Salomão achou ser uma exceção, essa é a palavra que eu buscava. Salomão achou que era uma exceção. Não, eu sou uma exceção, eu sou sábio, eu sou inteligente, eu tenho sabedoria. Então, talvez essas regras de não se casarem com mulheres estrangeiras seja para os normais. Eu sou acima da média, né? Talvez Salomão se achou acima da média, mas Salomão esqueceu que essas ordenanças vinham da parte de Deus. Ou seja, meu querido, quando Deus ele fala, não existe exceção, não existe um ser humano que consiga ultrapassar, né, o conhecimento de Deus. Se Deus falou, não faça, não faz, irmãos. É melhor não fazer do que você se achar uma exceção e acabar tropeçando como Salomão tropeçou, né? Então, esse capítulo de número 11 vai falar a respeito disso. Nós vamos ver que pela escolha de Salomão, Salomão tem escolhido isso para a sua vida, porque a nossa vida ela é feita de escolhas. A nossa vida ela é feita de escolhas. A gente não pode dizer que não, aconteceu sem querer. Não, nada é do nada. Nada é pum, caiu, aconteceu. Tem uma sequência de fatores que vem acontecendo. Salomão não foi de um dia para a noite, ele desobedeceu a Deus, que nós aprendemos aqui, que o primeiro pecado de Salomão não foi ter se casado com mulher estrangeira, mas sim ter desobedecido a Deus, né? Então, você vê que não foi do dia para a noite, Salomão ele casou com 1000 mulheres e pecou contra Deus. Não foi, isso foi vindo de pouco em pouco, foi passando o tempo, passando anos, Salomão brincando, como eu disse algumas aulas passadas, que não devemos ter o pecado como um animal de estimação, a qual nós vamos criando, cuidando, né? Tem até é meio que um meme, uma fotozinha assim, de um rapaz, ele alimentando um leãozinho, né, dando comida. Não sei se vocês já viram isso, nas redes sociais aparece bastante, alimentando um leãozinho, que a pouco tem uma foto embaixo, o leão já grande engolindo ele, né? Então, é isso que acontece quando nós brincamos com o pecado. Não devemos dar oportunidade para o pecado entrar nas nossas vidas. Salomão, ele brincou, por essa escolha o Senhor falou, por conta disso, né, a gente sabe que cada reação a cada ação há uma reação. Então, por conta disso, o Senhor ele repreendeu Salomão e disse que iria punir Salomão
e uma de suas punições foi o Senhor levantou 3 adversários, né, que nós vemos aqui em 1 Reis, contra Salomão. Um foi Hadad, né, que era da região do sul, e outro é Rezon, que era do norte, né, ficava ali situado na região do norte, que se levantou contra Salomão. O outro adversário de Salomão, ele não é do sul e nem do norte, ele é de dentro da casa, né? E nós vamos falar sobre isso hoje, sobre esse personagem que acaba se rebelando contra Salomão, que é Jeroboão. Então, no capítulo de número 26, nós vamos ver que fala assim, ó, capítulo 1 Reis, capítulo 11, versículo 26. Capítulo 11, versículo 26. Diz assim a palavra do Senhor: Também Jeroboão, filho de Nebate, rebelou-se contra o rei. Ele era um dos oficiais de Salomão, um efraimita de Zerada, e sua mãe era uma viúva chamada Zerua. Então, nós vemos aqui que no capítulo de número 26, 27 e o 28, ele vai falar como que foi que aconteceu dessa rebelião que acontece, né, contra Salomão. Que na realidade essa rebelião não é bem uma rebelião, é que tipo foi quando Jeroboão, ele recebe então a profecia do profeta Aías que ele ia tomar parte, né, considerável do reino de Israel. Então a Bíblia refere-se à rebelião, tipo, é quando ele se levanta contra Salomão, mas é por conta dessa profecia, né? Então o que acontece? A Bíblia vai nos dizer um pouco da introdução da vida de Jeroboão. Não temos muito conhecimento da vida dele e tal em si, né, na Bíblia falando, mas a gente vê que ele é filho de Nebate e de Zerua, né? Esse Nebate, o pai dele, já tinha morrido nessa época, e Jeroboão, ele era filho dessa viúva, Zerua. Então, a Bíblia vai nos dizer, no versículo de número 7, ou melhor, 27, assim, ó: Foi assim que ele se rebelou contra o rei. Salomão tinha construído um Milo e havia tampado a abertura do muro da cidade de Davi, seu pai. Ora, Jeroboão era homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, encarregou de todos os que faziam o trabalho forçado pertencente às tribos de José. Então você vê que Jeroboão, ele era filho de uma viúva. A Bíblia vai nos dizer que Jeroboão, ele se destacava nos seus trabalhos, né? Passa para mim, Vitor, por gentileza, o próximo slide. A Bíblia vai nos dizer que Salomão, ele vai construir um Milo para poder tampar o muro de Jerusalém. Milo são essas pedras aqui, que eles usavam para poder construir, como se fosse uma base, sabe? Você vai construir uma escada, né, que não tenha nada embaixo, então você, é como se aterrasse, né, como se fosse um aterro, você aterrasse para poder construir ali os degraus e assim por diante. Então, eles usavam essas pedras que parecem um sextavado, né? Geralmente na cidade de Santos tem bastante esse tipo de pedra quadrada. Hoje nós temos paralelepípedo, mas antigamente eram sextavados aí. Então eles usavam isso para poder tampar o muro, né? Então, quando Salomão ele estava construindo esse Milo para poder tampar o muro de Jerusalém, o que acontece? A Bíblia vai nos dizer que Jeroboão, ele se destacava no trabalho, ele fazia parte. A gente vê aqui que as tribos que parece que estavam cuidando desse trabalho específico era a tribo de Efraim e Manassés, que era as tribos de José, né? Então, Jeroboão, ele era da tribo de Efraim,
Então ele estava ali, junto, trabalhando. Por ele se destacar no seu trabalho, era um rapaz que se destacava, e eu até achei interessante, porque ele tinha que se esforçar mesmo, pois seu pai já era falecido, sua mãe era viúva, né? E se a gente for pegar para poder estudar a respeito das viúvas de Jerusalém, ou melhor, as viúvas do povo de Israel, elas não tinham tanta liberdade assim para poder, como hoje em dia tem, poder trabalhar, né? Hoje em dia nós temos as mulheres que ajudam em casa, trabalham e tudo. Naquele tempo não, irmãos, naquele tempo. Então, as mulheres, ela podia até um certo local do templo, no pátio, né? Ela não podia entrar aonde estava ali os sacerdotes, tudo, né? Ela não podia, ela tinha uma certa limitação. As mulheres, elas não tinham suporte o suficiente para poder viver sem o seu marido. Ela não tinha essa capacidade. As mulheres eram criadas para ser uma dona do lar, né? Com 12 anos as mulheres já aprendiam como cuidar do lar, como fazer as coisas do lar. Então, quando elas casavam, elas nem saíam com o seu rosto à mostra, cobriam o seu rosto, né, e tal. Então tinha todo esse cuidado com as mulheres israelitas. Então você vê lá em Lucas capítulo de número 7, versículo 11, você vai ver falando sobre a viúva de Naim. Quando Jesus ele sai de Cafarnaum por ter curado lá o servo do centurião, né? Aí ele vai para Naim. Quando ele chega lá na porta da cidade, ele vê uma multidão. Aí tem essa viúva que estava chorando, porque o seu filho tinha falecido. E o filho dela era a última esperança dela, porque o seu marido já tinha sido falecido também. Então o marido dela faleceu, para ela já era desesperador, porém ainda tinha uma esperança. Não, ainda eu tenho meu filho, ainda eu consigo, não vou precisar de doações, né? Não vou precisar ter essa restrição toda, ainda tenho meu filho que pode me ajudar e tal. Porém o seu filho falece também, e isso é desesperador para essa mulher. E agora, o que será de mim? O que vai acontecer comigo agora, né? Então, Jesus ele chega e ressuscita aquele jovem que estava ali, né? Ele se compadece daquela viúva e ele ressuscita o seu filho. E aquela viúva, ela volta a ter esperança novamente. Então, voltando aqui para o nosso texto, era mais ou menos nesse sentimento que Jeroboão ele estava. Preciso trabalhar, preciso ajudar em casa. Meu pai já não está mais vivo, né? Minha mãe tem eu aqui para poder ajudar, então bora ajudar, trabalhar, para a gente não passar necessidade e não precisar de doações. Porém, nós vemos que quando Jeroboão ele estava ali em Jerusalém, construindo esse Milo, e se destacava, a Bíblia vai nos dizer, no versículo 28, que os que estavam trabalhando ali em Jerusalém, estavam trabalhando forçado já, para você ver o nível que Salomão já estava. Salomão, ele já estava forçando o seu próprio povo a trabalhar, sendo escravizado. Aí, poxa, o povo de Israel fica 430 anos sendo escravizado do povo do Egito. Deus o liberta, agora ele está lá na terra prometida, a terra que o Senhor prometeu. Agora, um dos líderes dele estava escravizando o seu próprio povo. Você vê no versículo 28 aqui, ó. Ora, Jeroboão era um homem capaz, e quando Salomão viu como ele fazia bem o seu trabalho, ele se destacava, né? Encarregou de todos os que faziam trabalho forçado, pertencentes à tribo de José. Ou seja, ele ficou encarregado, ele foi promovido por Salomão. Por ele se destacar, né? Salomão falou, poxa, esse rapaz ele trabalha bem. Esse rapaz aqui eu vou colocar ele na frente do trabalho, porque ele vai se destacar, e como ele sabe já o trabalho, ele vai conseguir, né, direcionar, ensinar os outros. Porém, era um trabalho forçado, era um trabalho escravo que eles estavam fazendo.
Mas a Bíblia vai nos dizer, no versículo 29, que naquela ocasião, Jeroboão saiu de Jerusalém, e Aías, o profeta de Siló, que estava usando uma capa nova, encontrou-se com ele no caminho. Os dois estavam sozinhos no campo. E Aías segurou firmemente a capa que estava usando, rasgou em 12 pedaços, e disse a Jeroboão: apanhe 10 pedaços para você, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: saiba que vou tirar o reino das mãos de Salomão e dar a você 10 tribos. Mas por amor a meu servo Davi e a cidade de Jerusalém, a qual eu escolhi entre todas as tribos de Israel, ele terá uma tribo. E farei isto, porque eles me abandonaram, ou melhor, eles me abandonaram e adoraram a Astarote, a deusa do Sidônio, e Quemos, o deus dos Amonitas, e Moloque, o deus dos Amonitas. Ou melhor, Quemos era deus dos Moabitas, e Moloque, o deus dos Amonitas. E não andaram nos meus caminhos, nem fizeram o que eu aprovo, nem obedeceram aos meus decretos e à minha ordenança, como fez Davi, pai de Salomão. Mas não tirarei o reino todo das mãos de Salomão. Eu o fiz governar todos os dias da sua vida por amor ao meu servo Davi, a quem escolhi e quem obedeceu os meus mandamentos e os meus decretos. Tirarei o reino das mãos do seu filho e darei 10 tribos a você. Darei uma tribo ao seu filho, a fim de que o meu servo Davi sempre tenha diante de mim uma descendência no trono em Jerusalém, a cidade onde eu quis por meu nome. Próximo a mim o slide, Vitor, por favor. Aqui nós vemos que Jeroboão ele se encontra, então, depois de ter saído de Jerusalém, ele se encontra com o profeta Aías. E o profeta Aías, ele então, inspirado por Deus, ele fala que Jeroboão iria reinar sobre 10 tribos de Israel. Numa profecia encenada, ele tira sua capa, ele rasga 10 pedaços e dá 10 pedaços para Jeroboão e fala: ó, sobre essas 10 tribos você vai reinar, porque Salomão, ele desobedeceu os decretos do Senhor. Salomão, ele não levou em consideração aquilo que o Senhor tinha falado para ele. Então, por essa desobediência, Salomão ele será punido. E a punição seria que ele perderia uma parte considerável do povo de Israel. Deixa eu perguntar para os irmãos. Nós vemos aqui que ele fala sobre as 12 tribos de Israel, né? Se eu perguntasse para os irmãos aqui, alguém sabe me dizer o nome das 12 tribos de Israel? Teria alguém ousado que pudesse falar sobre as 12 tribos de Israel? Tem alguém que consiga lembrar? Hã? Passa para mim, Vitor, próximo slide. Agora sim, né? Está aqui, irmãos, ó, as 12 tribos de Israel. Oi? Está faltando? Está faltando aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tribos aqui, ó. Aqui no mapa, está localizado onde ficava aqui, ó, as 12 tribos, ó.
Aser, Naftali, ó, Manassés. Oi? Isso, ó. Efraim, a tribo de Benjamim, a tribo de Dan, Judá, Simeão, Ruben, Gade, Manassés, tá vendo? Aqui, ó, houve uma falha técnica aqui, mas aqui nós temos marcado, tá vendo? Nós temos a marcação aqui, ó, sobre as 12 tribos de Israel. E o interessante... Oi? Então, nós vamos ver aqui, ó. Passa para mim, ô Vitor, o próximo slide, por gentileza. Aqui eu fiz, não sei se os irmãos conseguem visualizar, mas aqui eu fiz mais ou menos, peguei uma imagem para poder explicar para os irmãos a respeito das 12 tribos de Israel. Por quê? Porque quando o profeta ele encontra Jeroboão, o que ele faz? Ele rasga ali, né? Ele dá 10 pedaços para Jeroboão, fala, ó, você vai reinar sobre essas 10 tribos, porém, uma tribo vai ficar com os descendentes de Davi, por amor a Davi. Porém, são 12 tribos. E ele falou que uma tribo só ia ficar, né? Então, a gente vamos ver o que aconteceu aqui, né? Para a gente poder entender. No começo de tudo, irmãos, aqui, ó, esse personagem, ele é Abraão, tá vendo o nome dele aqui em cima? Então, Abraão ele recebeu uma promessa. Abraão, por ele ter obedecido a Deus, ele falou assim para Deus, Deus falou assim para Abraão, Abraão, você vai ter uma grande nação, tu serás uma bênção, conta a areia da praia ali, do mar, vê se você consegue contar quantas estrelas, ó Abraão, vê se você consegue contar. É impossível, então, Abraão, assim vai ser a tua descendência. Então, uma grande descendência, o Senhor prometeu de um homem que era casado com uma mulher estéril, né? Um de seus filhos foi Isaac. E Isaac, a bênção foi continuando com Isaac. Isaac teve um filho chamado Jacó, que por ter lutado contra o anjo, né, por ter persistido, foi trocado o seu nome para Israel. Esses três, Abraão, Isaac e Jacó, que foi transformado por Israel, eles são os três patriarcas. Jacó, irmãos, ele teve 13 filhos. Nós vemos 12 tribos, né, de Israel, porém ele teve 13 filhos. Aqui, ó, na imagem, está falando sobre as 12 tribos de Israel, que são o povo de Israel. O povo de Israel é descendência dos 12 filhos de Jacó. Jacó, ele teve 4 mulheres, ou melhor, 2 mulheres e 2 concubinas. A primeira foi Lia, que era irmã de Raquel. Lia tinha uma concubina chamada Zipa, e Raquel tinha uma concubina chamada Liba, ou melhor, Bila. Lia, ela teve, ó, todos esses filhos aqui, são um total de 7. Teve Ruben, Simeão, Levi, Judá, Issacar, Zebulon e Diná. Jacó, ele teve uma filha chamada Diná. Zilpa teve Gade e Aser. Raquel teve José e Benjamim. E Bila teve Dan e Naftali. Tá vendo? Vocês reparam que das 12 tribos de Israel, a qual foi separado aqui o território para cada uma das tribos, nós temos 3 personagens aqui que não é citado o nome, que é a tribo de Levi,
Diná, não tem tribo de Diná, né? E José. Aqui no livro de 1 Reis, nós até vemos falar a respeito da tribo de José, né? Jeroboão ficou responsável sobre os descendentes de José, né? A tribo de José. A tribo de José, irmãos, José quase não é falado, tribo de José, é porque José ele teve 2 filhos, chamados Manassés e Efraim. E esses 2 filhos de José, eles foi considerado por Jacó como seus próprios filhos. Foi abençoado como seus próprios filhos. Então, o que acontece? De vez colocar a tribo de José, ele colocou o nome de tribo de Manassés e Efraim. Mas só que se colocasse Manassés e Efraim, com esses filhos aqui, daria um pouco mais as 12 tribos. Por quê? A tribo de Levi, ela não recebeu terra. Então, é por isso que ela não é contada aqui como se fosse uma tribo que recebeu terra. Porque a tribo de Levi foi a tribo que foi separada para Deus para poder cuidar do templo, né? Do lugar do sacerdócio. Pode falar, Adalto. Sim, sim. A tribo de Levi, né, como o Adalto comentou, é a tribo que ficava responsável por cuidar dos utensílios, né, pelo cuidar do tabernáculo, que agora eles já tinham um templo, né, então eles eram responsáveis desse ofício. Então, por esse motivo, eles não receberam terra. Então, quando é contado as 12 tribos de Israel, não é contada a tribo de Levi. Manassés e Efraim são filhos de José. Eles receberam terra. Por José ele ter feito um grande papel ali para o povo de Israel, né? Ele recebeu bênção dobrada, a qual a sua tribo, ela foi não só uma, mas ele recebeu por 2, como os seus 2 filhos de Manassés e Efraim. Ou seja, não só uma tribo de José que foi separada por Deus, né? Que recebeu terra, mas sim 2 tribos. Uma dessas tribos entrou no lugar da tribo de Levi, porque como Levi cuidava dos serviços do templo, então eles não receberam terra, automaticamente os filhos de José entrou no lugar da tribo de Levi. Então é por isso que nós vemos o nome de Manassés e Efraim, que receberam aqui, ó, as terras, né, em Israel. Aí, essas 12 tribos aqui são os 12 filhos, né, os 12 filhos de Jacó, a qual foram crescendo, se tornaram uma grande multidão, e por isso eles viraram tribo e foi separado um pedaço de terra para cada um aqui, entendeu? Para não haver discordância ali, então foi separado, então cada um recebeu um pedaço de terra. Então, essas são as 12 tribos, ou seja, não temos o nome de José, porque ele recebeu bênção dobrada, no seu lugar ficou os seus 2 filhos, que entrou no lugar de José e de Levi, né? Esses são os filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel. Então, se você não lembrava ou não tinha conhecimento das 12 tribos, são essas aqui, ó, as 12 tribos de Israel, e aqui está onde cada uma se situa. Então, o que acontece? Voltando para o nosso texto, você vai ver, como eu disse aqui, que ele separa 12 pedaços, dá 10 para Jeroboão e fala que a linhagem de Davi ficaria com uma. E essa uma seria Judá, que ele estava falando. Mas,
está faltando uma tribo aqui, né? Ele deu 10 para uma, deu uma para a linhagem de Davi, e essa outra tribo. Aí eu fui procurar ver, né, a respeito dessa outra tribo. Essa outra tribo seria a tribo de Benjamim, a tribo de Benjamim, que ela acabou se juntando com a tribo de Judá. Fui procurar ver por quê, o que aconteceu, né, com a tribo de Benjamim. Se a gente for ver, ó, a tribo de Benjamim, esse amarelinho aqui, ó, era a menor tribo que tinha aqui, ó, tá vendo? Pequenininha, mas só que onde situava ali a tribo de Benjamim, ficava Jerusalém, né? Jerusalém ficava aqui, bem onde que era a tribo de Benjamim. Então, o que acontece? Eu fui ver ao longo da história, voltando um pouco o texto, e a tribo de Benjamim, ela acabou cometendo um crime gravíssimo, né, contra um sacerdote e sobre um homem da tribo de Levi, né, e sua esposa, a qual o levou a um homicídio por a esposa desse levita ter sido violentada, né, pelos homens da tribo de Benjamim, e acabou que isso acarretou grandes consequências para a tribo de Benjamim, né, a qual as outras 11 tribos acabou exterminando todos os benjamitas, né, e os poucos que sobraram não tinha jamais essa força toda, né, então eles acabaram se juntando junto com a tribo de Judá, por questão comercial e outras coisas, e por ele já não ter essa força toda, e Judá ficava mais aqui embaixo, né, então eles acabaram se juntando, e por isso que quando ele se refere que uma tribo ficaria com os filhos de Davi, ele está se referindo que essa tribo, ela ficaria com os filhos de Davi, né? A tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Então, nós vamos ver que lá no início tinha havido uma promessa a Abraão, que Abraão, da tua semente vai haver um que vai abençoar todas as nações, né? Então, haveria, né, fala até assim, ó, o texto, ó, Deus prometeu a Abraão que por meio da sua descendência todos os povos da terra seriam abençoados. E essa promessa foi estendida a Isaac, a Jacó, e assim foi passando por diante, chegou em Davi, e era necessário que a tribo de Davi ela ficasse com uma das tribos, porque da tribo de Davi, da tribo de Judá, viria o nosso Salvador Jesus Cristo. E isso é a promessa. Se você for ver no livro de Gênesis, capítulo 49, versículo 8, vai falar que Jacó, antes dele morrer, ele abençoa a Judá. E ele diz assim, ó, Judá, seus irmãos o louvarão, a sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Gênesis capítulo 49, versículo 8, eu estou lendo, irmãos. Os filhos de seu pai se curvarão diante de ti. Jacó está falando, os filhos de seu pai, quem é o pai dele? O próprio Jacó, ele está falando, os meus filhos, os seus irmãos, eles vão se curvar diante de ti. Judá é um leão novo, você vem subindo, filho meu, depois de matar a presa. Como um leão, ele se assenta e deita-se, como uma leoa que tem coragem de acordá-lo. Ou melhor, como um leão, ele se assenta e deita-se, como uma leoa. Quem tem coragem de acordá-lo?
o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão de comando do seu descendente, até que venha aquele a quem ele pertence, e a eles as nações obedecerão. Então você vê que havia uma promessa, né, para Judá, que o cetro não se apartaria da sua tribo, e da sua descendência, né, haveria um a qual o cetro seria dele, e as nações obedeceriam esse descendente de Judá. E esse descendente é o nosso próprio Jesus Cristo, irmãos. Então, temos alguns versículos que falam sobre Jesus, né, ser filho de Davi, como no João, capítulo de número 7, versículo 42, fala assim, ó: não dizia as Escrituras que Cristo viria da semente de Davi, da cidade de Belém, de onde era Davi, né? Então, havia já profecia, havia promessa que da tribo de Judá ia vir que o bastão seria e ficaria na sua mão. E esse seria o nosso Senhor Jesus Cristo, esse personagem. Então, era necessário que uma tribo ficasse para com os descendentes de Davi, para que a promessa se cumprisse, né? Então, nós vamos ver no versículo adiante, versículo 37 de 1 Reis capítulo 11 e o 38, diz assim, ó: enquanto a você eu farei reinar sobre tudo o que o seu coração desejar. Você será rei de Israel. Se você fizer tudo o que eu ordenar e andar nos meus caminhos e fizer o que aprovo, obedecendo os meus decretos e os meus mandamentos, como fez o meu servo Davi, estarei com você, edificarei para você uma dinastia tão permanente quanto a que edifiquei para Davi, e darei Israel a você. Passa para mim, Vitor, o próximo slide, por gentileza. Então, nós vemos aqui que o profeta Aías, ele entrega os 12 pedaços ali da sua capa, nessa profecia, né, encenada, e ele fala, ó, se você obedecer os meus decretos, se você for um servo temente a Deus, que obedece, que cumpre os seus mandamentos e anda nos caminhos como Davi andou, eu vou afirmar uma dinastia para você, assim como eu firmei para Davi. Ou seja, havia uma promessa condicional para Jeroboão. E o Senhor, ele sempre falou isso. Assim também a gente viu no capítulo de número 9 de 1 Reis, que foi assim também com Salomão, né? O Senhor falou para Salomão: Salomão, se você ficar nos meus caminhos, se você obedecer, se você cumprir, né, os meus mandamentos, eu vou abençoar você, né? O cetro não vai sair da sua casa, você vai ter para sempre um reinado comigo. Mas não foi assim que Salomão, ele seguiu. E você vê que o profeta, ele usa até uma referência sobre Davi, assim também como quando Deus fala com Salomão também, ele usa a referência sobre Davi. Nós falamos que Davi, ele também pecou contra o Senhor, né? Um dos motivos que Davi não ter construído ali o templo do Senhor foi porque a sua mão era suja de sangue. E será que esse sujo de sangue era porque Davi, ele matou muitas pessoas? Salomão também. Davi,
Salomão ele não precisou pegar a espada para poder matar, mas ele mandou matar. Você vê lá que ele mandou matar Simei, o seu próprio irmão Adonias, né? Ele mandou matar Joabe. Também tinha mão suja de sangue, mas essa mão suja de sangue que se refere à Bíblia é o sangue de Urias. É o sangue de Urias. Sua mão é suja de sangue, ou seja, por conta do pecado dele, que ele cometeu, tomando a mulher de Urias, né, Betseba, como sua esposa, e ele automaticamente manda Urias para a guerra, ficar de frente para poder morrer. Por conta desse pecado, ele não pôde construir o templo. Por isso que a mão dele é suja de sangue. Era o sangue de Urias, não era porque ele matou um monte de pessoas. Era o sangue do pecado dele. Pode falar, Dalton. Sim, sim. 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 Salomão ele conseguiu desfazer o que Davi tinha feito. Davi lutou para poder unir toda a nação de Israel, né? Davi ele não reinava sobre todo o povo de Israel. Ele lutou, conseguiu. Agora todo mundo, tem Davi como rei, uniu toda a nação. Aí Salomão acaba desunindo novamente por conta do seu pecado. Mas é bem interessante falarmos um pouco de Davi, justamente por isso, porque Davi, ele pecou sim contra Deus, né? E outra coisa que nós podemos pegar como lição é que Deus, ele perdoou Davi, porque Davi, quando ele recebe ali o profeta, né, Natan, que fala para ele do que ele aconteceu e faz aquela analogia usando, né, o pastor com a sua ovelhinha e tal, e Davi, assim que cai a ficha nele, ele se rasga, ele era rápido para se humilhar, Davi era rápido para perceber as coisas, né? Nós devemos ter essa agilidade de perceber, estou escorregando por aqui, vamos voltar, porque me desviei um pouco e agora, né? Devemos ter essa pressa em conseguir identificar um erro a qual nós podemos cometer. Mas o Senhor perdoou a Davi, porém as consequências ficou, né? O Senhor perdoou, mas as consequências ficou, porque o Senhor ele perdoou, Davi se arrependeu, foi uma benção, legal, mas as consequências ficam, irmãos, né? Então, o filho que ele teve com Betseba lá, o primeiro morreu. Você vê como que a família de Davi foi uma família problemática, né? Quantos filhos problemáticos, como a espada não saiu da casa de Davi, né, até o fim dos seus dias. Mas como o nosso irmão Adalto disse, Davi, ele pecou, sim, ele falhou, né? Ele pediu perdão a Deus, o Senhor o perdoou, as consequências ficou, porém, Davi, ele nunca adorou outro Deus, a não ser o Deus de Israel. Então, por isso que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque ele era falho, sim, era pecador, nós também somos falhos, somos pecadores. Não é verdade? Nós também somos falhos, somos pecadores, mas ele nunca deixou de adorar a Deus. Ele reconhecia o seu pecado, ele pedia perdão pelo seu pecado. E essa é a diferença entre nós que somos cristãos e aquele que não é. É que nós sabemos que somos pecadores e reconhecemos o nosso pecado e pedimos perdão para Deus. E o Senhor ele nos perdoa. Então, há uma condição para Jeroboão, como houve com Salomão. Salomão, se você obedecer os meus caminhos, obedecer os meus decretos, Salomão, você vai ser uma bênção. Salomão começou bem, mas acabou tropeçando ali. Vamos, na próxima aula que vai ficar, nós vamos ver um pouco de Salomão, né? O final da sua vida, o que aconteceu com Salomão, porque é muito interessante, né? Mas houve uma condição para Jeroboão. Jeroboão, se você obedecer, eu vou firmar a sua
dinastia, né, assim como eu firmei a de meu servo Davi, houve uma condição, há uma condição para nós. Se obedecer, se nós obedecermos ao Senhor, o Senhor Ele nos abençoa, o Senhor Ele nos protege, né, o Senhor nos guarda. Quando nós desobedecemos a Deus, automaticamente nós nos afastamos de Deus. E automaticamente, se afastando de Deus, não temos mais a proteção de Deus. Você vê o que aconteceu com Salomão. Ele, por desobedecer a Deus, ele, por se afastar dos caminhos do Senhor, o Senhor, como uma forma de punição, acabou levantando adversários contra ele, num reino que era pacífico, não tinha adversários. Ele, para você ver, ele casou com 700 mulheres, tentando fazer alianças para apaziguar, para não ter, né, guerra. Porém, ele não compreendeu que a paz que reinava ali era a paz de Deus, era Deus que estava dando paz. Ou seja, irmãos, para eu poder, como que eu posso dizer assim, mostrar que eu sou cristão ou ganhar alguém para Cristo, eu não preciso se misturar, fazer as mesmas coisas, as mesmas práticas, para me poder, não, eu vou assim conseguir trazer, porque além de Salomão, ele ter desobedecido a Deus, ele casou com ele teve 1000 mulheres, casou com 700 mulheres, 300 concubinas, ele teve 1000 mulheres, ele permitiu que essas 1000 mulheres adorassem os seus deuses ali, em Israel, e quanto pior, além dele permitir de adorar, ele também adorou, ele seguiu a esses deuses. Então ele acabou se misturando ali, foi uma salada de fruta que teve ali com Salomão, e ele acabou se perdendo a ponto de começar a fazer um monte de coisas que não agradavam a Deus, e uma dessas coisas foi escravizar o seu próprio povo. Ele já estava perdido. Sabe quando você vê alguém batendo cabeça, bate cabeça, bate cabeça, bate cabeça, meu Deus, o que está acontecendo? Provavelmente essa pessoa está longe do Senhor. Nós vemos muito aí afora as pessoas do mundo batendo cabeça, como barata tonta, e faz isso e não dá certo, faz aquilo, e vai, e fica frustrado, e tenta um monte de coisa, tenta preencher o vazio que está dentro dela, e ela não sabe que esse vazio é a ausência de Deus, que está dentro do seu coração, dentro dela ali, e começa a querer preencher, e começa a fazer um monte de coisa errada, achando que é certo, né? Então, Salomão, ele se perdeu, e o Senhor tirou o reino dele, e o Senhor agora pega e entrega a um de seus servos, e aqui é onde que ele se rebela, né, contra Salomão, que é por ele ter recebido a profecia. Então isso que a Bíblia está querendo dizer sobre a rebelião, é que agora ele já recebeu essa profecia, essa promessa, então agora ele se rebela, agora Salomão vira um adversário dele, a ponto de, no versículo 39 e 40, para nós fecharmos aqui a nossa aula, o profeta fala assim, para ele ainda, humilharei os descendentes de Davi por causa disso, o pecado de Salomão, né? Mas não para sempre. Aí, agora o escritor vai falar, Salomão tentou matar Jeroboão, mas ele fugiu para o Egito, para o rei Sisaque, e lá permaneceu até a morte de Salomão. Salomão, ele já estava um ditador. Salomão, ele já estava, um homem irrepreensível aqui. Não seria irrepreensível a palavra correta? Me falha a memória da palavra que eu queria usar. É parecido com repreensível, mas não é irrepreensível a palavra. Mas ele já estava um ditador. A profecia que ele recebeu foi, Salomão, por conta disso, eu vou tirar o reino de você, vou dar a um servo seu.
mas isso não será no seu tempo, isso será no tempo de seu filho. Salomão, ele sabia que não seria no tempo dele, mas mesmo assim ele queria exterminar, ele estava igual ao Saul, lembra quando Saul ele ficou sabendo que Davi tinha sido ungido? Opa, o quê? Meu adversário. Começou a caçar Davi até, tentou matar Davi de todas as formas, então foi assim que houve essa rebelião contra, a Salomão. Jeroboão, ele recebe a profecia e de alguma forma, a Bíblia não relata como Salomão fica sabendo, mas é até interessante, como Salomão ele fica sabendo. Eu digo interessante porque no livro de Samuel, 2 Samuel, os reis parece que ficavam sabendo de tudo o que acontecia, Você vê que a fofoca não é coisa só de hoje em dia, não é coisa atual, a fofoca já vem de anos, Então você vê que no livro de 2 Samuel, quando Davi está fugindo do seu filho, Absalão, aí a Bíblia fala que eles vão lá nos bosques, lutar, e Joabe era o comandante, Absalão ele foge lá no meio dos bosques, ele acaba ficando preso pelo seu cabelo na árvore lá, e um dos soldados vê ele lá e não mata ele, porque Davi falou, se vocês pegar o moço, tenha compaixão do moço, traga o moço, com vida. Então, Davi ele até se dispôs a querer ir para a guerra, porém, Joabe, ele era um homem muito sagaz, muito esperto, ele fala, é melhor que você não vá, porque você vai chegar lá, vai ver seu filho, como eu te conheço, é capaz de tu falar, me mata, eu não vou ter coragem de te matar, me mata. Então Joabe tentou poupar Davi, para poder ir guerrear contra Absalão. Esse servo vê ele preso lá na árvore, ele não mata. Ele volta e fala, Absalão está preso na árvore lá. Joabe falou, você matou ele? Ele falou, não, o rei falou para não matar ele. Ele falou, rapaz, se tivesse matado ele, eu te dava não sei quantas moedas, você ia ser premiado, o soldado que matou. Ele falou, não, o rei falou, e eu sei que de alguma forma, mesmo se eu matasse ele e mentisse, o rei ia ficar sabendo de alguma forma. Então, de alguma forma o rei ia ficar sabendo, ou seja, alguém ia falar, e Joabe, ele era um homem muito, muito sagaz, muito sangue no olho, ele foi e matou Absalão, para poder então tirar ele de vez de cena, Então eu contei essa história só para a gente poder ver aqui que os reis ficavam sabendo rápido das coisas que aconteciam, A fofoca corria rápido, a notícia corria rápido ali, então ele de alguma forma, Salomão ficou sabendo, porque você vê, a Bíblia nos diz que Jeroboão, ele estava lá em Jerusalém, quando ele sai de Jerusalém, ele encontra o profeta, está ele e o profeta conversando, por isso que a Bíblia fala que nós devemos vigiar, que uma nuvem de testemunha está ao nosso redor, nos observando, e é verdade, irmãos, às vezes nós achamos que não, mas ninguém está vendo, Sempre tem alguém vendo. Já viu aquele ditado, as paredes têm ouvido, Às vezes você está em casa e fala coisas que não deve, ou faz coisas que não deve, às vezes um vizinho ouve, alguém vê, E isso traz um mau exemplo, um mau exemplo para as pessoas. E nós somos, de todas as formas, nós somos apontados e somos cobrados, e as pessoas fazem errado, mas cobram de nós que nós fazemos certo. E a Bíblia fala, até na passagem da Santa Ceia, é até interessante que a Bíblia fala que quando nós somos repreendidos pelo mundo, nós somos repreendidos pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo. Ou seja, quando alguém vem e aponta, às vezes um erro seu, um erro meu, é o próprio Senhor nos mostrando. Você está falhando nisso, Sei que de início é ruim, irmãos? Ninguém gosta de ser corrigido. Quem gosta de ser corrigido? Ninguém gosta, ninguém aceita, tu está errado. Não estou errado, eu vou provar para tu que não estou. Aí eu vou lá e...
armo um negócio, tal, e dou uma volta aqui, pego a história, puxo daqui, monto um cenário, uma historinha, falo aqui, ó, não estou errado. Está errado, irmãos. Está errado. Está errado, né? Então, devemos vigiar, porque as bênçãos de Deus, ela é condicional também para com as nossas vidas nos dias de hoje. Se nós obedecemos, nós vamos comer o melhor dessa terra. Se nós servimos a Deus de todo o coração, nós vamos ser, né, abençoados por Deus. Nós já somos abençoados por Deus, porque nós temos o seu Espírito, né, e nós temos uma promessa, e essa promessa, que é a promessa de vida eterna, ela vai se cumprir em nossas vidas se nós formos obedientes a Deus. Talvez Jeroboão, nós vamos ver mais para frente o que acontece com Jeroboão, né? Eu já dou um spoiler aqui que não é coisa boa. Infelizmente Jeroboão, ele também acabou se perdendo, Jeroboão, né? Mas houve uma condição. E a mesma coisa acontece comigo e com você. Às vezes nós estávamos ontem conversando, né, com o nosso irmão William, e a gente falando que às vezes, né, as pessoas podem chegar e falar, naquele grande dia que o Senhor voltar, Senhor, mas eu não sabia, né, mas como assim? Mas eu achava que era assado, mas não tem desculpa, irmãos. Nós temos a palavra, não tem desculpa. Não, mas não tinha ninguém me falou isso. O que o fulano de tal falava para mim era isso. Tá, mas e o que a Bíblia dizia? E o que a Bíblia fala? O que a Bíblia nos diz é que quem vai nos julgar no último dia é a palavra. É a palavra de Deus. A palavra de Deus é o que nos guia hoje em dia. A palavra de Deus é o manual. É a palavra que nos mostra o caminho. Então, irmãos, nada mais, nada menos, melhor do que a própria palavra te julgar. Não é verdade? Porque a palavra, ela vai ver a sua evolução. Como pode você... qual é a melhor pessoa para avaliar um aluno do que o seu próprio professor, que vê ali o dia a dia do aluno, o aluno crescendo, o aluno aprendendo? Então, é a mesma coisa. Quem vai nos julgar é a própria palavra. Então, não tem desculpa. Mas se eu não sabia, poxa... As promessas de Deus são condicional. Obedece e terás a vida eterna. Amém? Eu agradeço a oportunidade, que Deus abençoe a igreja. Semana que vem, nós vamos terminar falando sobre a morte de Salomão. Vamos ver o que aconteceu no final da vida de Salomão. Deus abençoe a igreja.